Júlia acaba de receber a notícia de que os estoques de vacinas contra a gripe estão vazios nas unidades de saúde de Céu Azul. Ela quer saber por que o veículo não foi buscar o lote que já estava disponível no almoxarifado da Regional da Secretaria de Estado de Saúde. Olá! Hoje a Júlia está com um problema de logística no município e aqui no estúdio nós vamos falar justamente sobre os sistemas de apoio e logística na rede de atenção à saúde. Você vai entender como o apoio ao diagnóstico, a informação em saúde, a regulação e o transporte sanitário orientam a gestão, fortalecem a rede e, ao mesmo tempo, garantem o acesso da população aos serviços de saúde. E ainda vai ver que os consórcios intermunicipais de saúde podem ser uma solução em conjunto para os problemas enfrentados pelo município da região. Voltou? Tava de férias? Oi, Cassiano. Que férias que nada. Eu estava ajudando o pessoal do novo curso, o Saúde com a Gente. Que legal! Eu também estou no Saúde com a Gente. Mas hoje, aqui no Ser Gestor, vamos relembrar os destaques da aula passada? O tema da aula anterior foi a contratualização de serviços de saúde. Nós vimos que a contratualização vai muito além da formalização de contratos complexos e onerosos. Entendemos que a contratualização é um dos meios para garantir a oferta de serviços e o atendimento integral à população. Falamos sobre o papel da atenção básica na contratualização e mostramos que a integração e a cooperação regional são essenciais para o processo de contratualização na saúde. Como se faz uma rede de atenção à saúde? Uma rede de atenção integrada e resolutiva é formada por uma atenção básica fortalecida e com a capacidade ampliada, por uma atenção especializada, organizada em função das necessidades da atenção básica, por sistemas de apoio e logística, e ainda pela governança. Como já dissemos, hoje nós vamos focar nos sistemas de apoio e logística. Todos os sistemas de apoio e logística da rede de atenção têm um objetivo em comum: facilitar o acesso da população aos serviços de saúde. A grande missão do gestor municipal é a organização da rede de cuidado. É a organização do cuidado para que o usuário, paciente do SUS, tenha acesso a todos os serviços de saúde. É importante que o gestor se preocupe com a estruturação de um sistema de logística, de frota principalmente, para que ele efetivamente garanta a chegada do paciente naquele ponto de atenção onde o serviço foi agendado. Para isso, como é que ele vai implantar essa rede de transporte? Como ele implanta essa rede de transporte? Existem duas formas, basicamente. Uma é de forma isolada, outra é de forma consorciada. Basicamente, o sistema de transporte sanitário ele é composto por duas premissas básicas, né? Que é o conforto e a segurança que ele preza, né? O conforto e a segurança do paciente. Não é bem simples, não é tão simples assim. Claro, a gente está falando aqui de um sistema de logística de frota. É importante que os gestores estruturem uma central de gestão para controlar essa frota. O transporte em saúde é uma metodologia nova, inovadora, né? E que depende muito do desejo, da vontade do gestor público implantar, ou seja, garantir efetivamente que o paciente transite na rede de atenção, evitando o absenteísmo, que hoje é muito alto, né? Muitos gestores, eles agendam a consulta, agendam o exame, agendam os serviços de saúde para aquele paciente e ele não tem como ir, né? E não vai, e se perde uma consulta, e se perde um exame, e isso acaba que é um custo também para o sistema. Não tem muito sentido a gente garantir o serviço somente no papel, né? Sendo que o paciente não tem como chegar ao destino final.
Você se lembra das 4 dimensões da gestão municipal da saúde? No início do curso, nós falamos que o gestor do SUS atua como mediador entre as dimensões ética, política, técnica e administrativa da saúde. E os sistemas de apoio e logística se relacionam com cada uma dessas dimensões. Sobre a questão da logística e os sistemas de apoio logístico que nós temos, é importante que a gente compreenda que o gestor tem que olhar para todos esses sistemas que compõem a logística no sistema como responsabilidades da gestão na sua qualificação e execução. Então, eu estou falando, por exemplo, que esses sistemas logísticos eles têm que dialogar com a ética do SUS, e aí eu estou falando da integralidade, da universalidade, do direito ao acesso. Essas questões são questões essenciais e éticas no sistema. Questões políticas, ou seja, esses sistemas logísticos, eles estão dando apoio, de fato, àquela região, àquele município, estão dando respostas eficientes a esse processo de regionalização, porque o mais importante desta questão política é alinhar os projetos de governo para que, na verdade, a construção desses sistemas de logísticas, eles dialoguem entre si, dentro de um espaço de construção de uma política de Estado, que é o Sistema Único de Saúde. Bem, uma outra dimensão importante que o gestor tem que tomar cuidado são com as questões administrativas desses sistemas logísticos, né? Por exemplo, o transporte sanitário é um desses sistemas importantes. E como é que está esta questão administrativa na gestão municipal? Esses ambientes de transportes estão adequados na perspectiva da vigilância? Eles estão adequados na perspectiva dos seus contratos? Da forma de utilizar. Então, administrativamente, o gestor tem que tomar cuidado para verificar se todos esses contratos, por exemplo, contratos com sistemas, com empresas que fornecem sistemas operacionais de informação, né? Esses contratos têm que estar absolutamente adequados à missão que eles foram destinados. Então, o gestor tem que tomar cuidado com essas questões administrativas. Outras questões importantes são as questões técnicas. E aí eu deixei essa por último, porque isso é muito importante. Por que isso é importante? Quando você imagina, por exemplo, um sistema de logística que transita informação, essa informação, ela é de fato adequada? O paciente que está sendo atendido, a prioridade do uso desse sistema é focado no paciente, no domicílio dele, na região onde ele mora? Porque construir sistemas de informação, construir sistemas de logísticas que não dialogam com a presença do usuário, que não dialogam com as necessidades técnicas que o município tem. Vou dar um exemplo bem interessante, né? Nós precisamos de relatórios de produção para que a gente possa executar todos os nossos monitoramentos e avaliação daquilo que estamos fazendo em políticas públicas de saúde. Então, esse desempenho técnico desses sistemas dão conta dessa perspectiva, dão conta de fazer com que a gestão tenha acesso a sua verificação, dão conta, de fato, de qualificar o usuário no trânsito que é necessário, no aporte, no apoio. Então, essas coisas são muito importantes que o gestor tem que se preocupar, né? No nosso curso, a gente sempre abordou isso como responsabilidade do gestor. Questões políticas, éticas, administrativas e técnicas são prioridades na avaliação de qualquer composição de apoio ao funcionamento do Sistema Único de Saúde. Mas, afinal, o que são sistemas? Para falarmos sobre sistemas de apoio e logística, a gente precisa primeiro entender o conceito de sistema. No caso da rede de atenção à saúde, os sistemas devem ter finalidade definida, ou seja, possibilitar o acesso e a integralidade do cuidado, estrutura com partes envolvidas, órgãos, locais de entrada de informações e equipes, e ainda um modo de funcionamento e regras de negócio. Nesse caso, estamos falando de normas, leis e regulamentos. O cuidado em saúde é uma dimensão importante da nossa missão. Se você, por exemplo, precisa compreender que o desenvolvimento do cuidado ele precisa de um processo de promoção da saúde, primeiro no município, depois eu preciso de uma boa construção daquilo que é a atenção primária em saúde, e depois disso eu preciso ter uma organização de rede, e isso tudo para poder garantir que oportunamente esse paciente seja atendido. Para executar o cuidado em saúde, que vai desde o processo de prevenção até os transplantes, passando por ações de vigilância sanitária,
todas essas questões relativas ao cuidado em saúde, que o Sistema Único de Saúde cuida, que os municípios cuidam, precisa uma argamassa que o sustente, que faça com que, na verdade, isso funcione e que haja um processo de inter-relação entre os diversos serviços e ações de saúde, garantindo o cuidado de saúde. Então, o mais importante para o gestor é observar a ação necessária para o cuidado em saúde. Depois de imaginar essa ação necessária, você imagina um sistema de apoio, um sistema logístico de apoio a este processo desta ação necessária para o desenvolvimento do cuidado. Assim, por exemplo, no encaminhar um paciente para uma especialidade, precisa de um sistema de regulação, precisa de um sistema de informação que dê conta disso. Mas eu preciso estar pactuado essas questões de referência e contra-referência, de processo de regionalização, eles precisam estar organizados, porque a regulação em si, o sistema em si, não dá conta do processo de pactuação, de acertos políticos, de acertos institucionais, de desenvolvimento de plataforma que dê conta de qualificar a gestão. Então, o que é preciso nessa situação, em primeiro lugar, é organizar o nosso processo de cuidado em saúde. E aí verificar quais os espaços que são necessários apoio, e aí eu estou falando de apoio dos sistemas de logística, para poder fazer com que, na verdade, o usuário tenha o seu direito à saúde garantido, né? O acesso, o direito à integralidade, o direito à recuperação, enfim, ele tem e precisamos garantir todos os seus direitos nesta perspectiva, né? Que o sistema ele só vai funcionar se nós tivermos sistemas de apoio e logísticas adequados para o seu funcionamento. A cada exemplo que a gente tem na execução do cuidado à saúde, você consegue visualizar a necessidade desse sistema de apoio. Esse sistema que vai, na verdade, fazer funcionar este cuidado em saúde em rede, que funciona através de um processo de pactuação e deliberação das instâncias de governança do SUS. O sistema de logística, ele tem que ser isso, ele tem que ser fruto de um processo de organização do cuidado em saúde e fruto de um processo mais verticalizado de pactuação e financiamento desse sistema. Então, dentro desse cuidado em saúde todo, se expressa oportunamente aquilo que é necessário para cada um dos pacientes, e isso aí só pode ser feito se eu tiver tudo isso muito bem organizado, aí então eu vou construir um sistema de informação que facilite isso que foi pactuado, que foi tecnicamente desenvolvido, que é oportuno para o paciente. Na rede de atenção à saúde, os principais sistemas de apoio e logística são o apoio ao diagnóstico, os sistemas de informação em saúde, a regulação e o transporte sanitário. Depois do intervalo, a gente vai falar em mais detalhes sobre esses sistemas e, mais importante ainda, vamos entender a importância deles para a garantia de um cuidado integral e continuado oferecido à população. Fique por aí. O CONASEMS vem se transformando. Fazemos parte da história da saúde pública no Brasil e a nossa trajetória é a trajetória do SUS. Hoje, a gente vai além, mas sempre atento ao que nos torna plurais. Somos a cara de todos os cantos desse país. Nos reinventamos todos os dias e, por isso, o CONASEMS quer sempre mais. Mais SUS, mais informação e mais interatividade. Estamos cada vez mais perto dos profissionais de saúde e da gestão municipal em todas as telas, a qualquer hora. É assim que nasce o Mais CONASEMS, um projeto multiplataforma que, mesmo à distância, nos conecta. Saiba mais em www.conasems.org.br. Já estamos de volta e, como prometido, vamos falar um pouco mais sobre os principais sistemas de apoio e logística que a rede de atenção precisa para funcionar. Vamos começar pelo apoio ao diagnóstico, um sistema que deve estar integrado tanto à assistência quanto à vigilância e à média e alta complexidade. A maior parte das atribuições dos laboratórios clínicos está ligada ao apoio diagnóstico de doenças não transmissíveis e de condições crônicas.
Mas o agravamento da situação epidemiológica de doenças de transmissão vetorial e respiratória aumentou a necessidade de integração das unidades da atenção básica com aquelas que atuam na vigilância em saúde. Assim, o Laboratório Clínico Municipal ou Regional deve atuar como sentinela para as ações de vigilância. E você já parou para pensar que o laboratório clínico é também um instrumento de gestão? As informações geradas pelo laboratório clínico ajudam a gestão a conhecer melhor as condições de saúde dos usuários e, consequentemente, suas necessidades. No contexto municipal, o laboratório clínico geralmente é utilizado para o diagnóstico de doenças de condição crônica ou de doenças não transmissíveis. Isso nós estamos falando das dosagens de glicose, colesterol, dos testes de gravidez, das dosagens hormonais. Nesse caso, o laboratório está olhando para a saúde de cada um de uma maneira individual. No contexto da gestão municipal, um conjunto dessa informação é fundamental para que a gestão possa programar, possa conhecer o perfil de saúde da sua população e melhorar o atendimento, buscando o bem-estar da população. O exame laboratorial ele precisa ser visto no contexto geral da saúde do município. Ele é um instrumento de programação, é um instrumento de planejamento. Não adianta você, no seu município, ter um excesso de oferta de determinado assunto, de determinado objeto e ter uma carência de outro. Então, é necessário buscar um equilíbrio entre a oferta de todos os serviços de saúde municipais. O controle desses exames ele pode ser realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, não só no contexto do faturamento, mas também no resultado de cada um. Analisando os dados de uma maneira anonimada, né, sem a informação pessoal de cada indivíduo, a Secretaria ela pode receber essas informações do conjunto o total de exames realizados. Né, você consegue trabalhar com públicos-alvos, por exemplo, população em fase de envelhecimento ou crianças em fase de crescimento, e atender às demandas e saúde dessa população. A informação do laboratório ela te ajuda no planejamento da compra de medicamento, na oferta de outros serviços, como os serviços de diagnóstico por imagem e os serviços clínicos. O exame ele precisa ser enxergado de duas maneiras. Ele tanto está focado na parte curativa, mas ele também está para a parte de monitoramento de situações de saúde. Você pode programar ações como de saúde, de educação física, né, de fisioterapia, para poder reduzir níveis de taxas metabólicas, como taxa de glicose, orientação com nutricionistas, e, de uma maneira geral, você envolve a sua população e torna a população muito mais saudável no coletivo. Quando você consegue prover o acesso a exames diagnósticos oportunamente, você também consegue reduzir a carga no serviço de saúde para alcançar o bem-estar da população. Os laboratórios clínicos são um recurso indispensável para a gestão. Por isso, todo esforço vale a pena para ampliar a oferta de diagnóstico laboratorial na rede. Mas é claro que surgem alguns desafios pelo caminho. O laboratório, de uma maneira geral, ele é um instrumento complexo. Né? Você precisa seguir várias regras sanitárias, ambientais, ter um pessoal capacitado, e isso gera um custo muito alto na sua implantação e manutenção. Desse modo, o laboratório acaba sendo um percentual considerável nos custos orçamentários do município. Esse é o principal fator limitante, a limitação financeira para a composição do serviço. Por outro lado, quando você tem um desequilíbrio, né, entre a oferta clínica e a oferta de serviço de diagnóstico, você também gera uma dificuldade de acesso. Você tem muitas pessoas sendo consultadas e poucas pessoas fazendo o exame. Você acaba criando um gargalo e o seu resultado como saúde no município acaba sendo limitado.
Isso também acaba gerando um desperdício quando você tem uma demora muito grande para poder ofertar o serviço de diagnóstico para a população. Às vezes é uma condição que já está no final de evolução e o paciente não tem, faz o exame, mas não tem interesse, né, de buscar o resultado. Isso é um custo para o município, isso você acaba, de uma certa maneira, deixando de atender aquele paciente que tem urgência também, por uma limitação orçamentária, de uma limitação de insumo. As maneiras de você melhorar isso, melhorar o acesso da população, é criar a consciência de que o exame ele tem que ser usado da melhor maneira possível, né? Evitando solicitação de exames desnecessários. Outro caso é você reduzir o custo. Uma boa saída para a redução de custo pode ser a regionalização, né, do serviço, trabalhando alguns municípios em conjunto para poder atender a população ali da região. E em algumas situações, a terceirização ela pode ser também uma alternativa para a redução dos custos e aumentar o acesso da população ao serviço de diagnóstico. E como os sistemas de informação em saúde estão inseridos na rede? Os principais sistemas de informação do SUS foram tema da aula 11 do nosso curso. A gente viu que o acesso à informação confiável e de qualidade ajuda o gestor a identificar as necessidades de saúde da população. Já dentro da rede, o maior desafio a ser superado é a fragmentação da coleta de dados. Ao longo da história do Sistema Único de Saúde, nós temos uma enorme fragmentação do que nós chamamos de sistemas de informação. Essas ferramentas eletrônicas são utilizadas em vários níveis dos serviços da rede de atenção à saúde para coleta de dados. A legislação já traz que o Sistema Único de Saúde deverá prover um sistema único de informação. Infelizmente, ao longo dos anos, existiu uma fragmentação enorme, histórica, do que nós chamamos de sistemas de informação, ou seja, sistemas, ferramentas eletrônicas que coletam o dado, principalmente no âmbito municipal. Então, ao longo dos anos, foram criados dentro do Sistema Único de Saúde muitos desses sistemas que naturalmente impactam na realidade do município, na sua rotina, onde os profissionais, os trabalhadores, até mesmo os gestores de saúde devem coletar os dados, focando sempre, obviamente, nessa coleta, para que ela se torne uma informação, que ela gere uma informação qualificada para a tomada de decisão, seja no nível da atuação do profissional, no cuidado, principalmente no cuidado longitudinal prestado à população, seja no nível da gestão, com a informação qualificada para a tomada de decisão, e até mesmo pensando no engajamento do cidadão dentro da sua saúde com a informação qualificada. Como que esses sistemas, essa coleta de dados, dialoga com a minha realidade? Será que eu não estou coletando dado desnecessário? Será que esse dado que eu estou coletando eu já não coleto de outra maneira? Então, o gestor deve estar muito atento para não aumentar essa fragmentação, e muitas vezes repetir a mesma coleta em espaços, em ações diferentes. Então, dessa maneira, é muito importante o gestor municipal estar atento a toda a discussão, a todas as pactuações que ocorrem no âmbito do Sistema Único de Saúde. Dessa maneira, nós teremos com certeza a tecnologia, as ferramentas, os sistemas muito mais tidos como um aliado ao profissional de saúde, aos gestores, do que um fardo no dia a dia, durante o trabalho desses profissionais e desses trabalhadores que atuam nos municípios. Então, olhar sempre a realidade municipal, olhando para as pactuações, as diretrizes, as políticas nacionais de saúde, para que se torne algo realmente que faça a diferença e que ajude na melhoria da conformação de toda a rede de atenção à saúde, da nossa RAS, assim como um monitoramento mais assertivo, inclusive para que ele possa prever necessidades de capacidade instalada, de fluxo de pacientes, de referência contra referência. Então, fazer essa utilização realmente da informação de maneira qualificada, muito além do que a obrigação da coleta do dado em si. Dessa maneira, a gente vai começar a dar mais sentido
para essa enormidade de sistema que nós temos, reduzir essa fragmentação, né, qualificando essa informação e dar mais sentido sempre para os profissionais, para os gestores, obviamente trazendo mais resultados para a saúde da população. No início da aula, nós falamos que os sistemas de apoio e logística precisam atuar para facilitar o acesso da população aos serviços de saúde. E é impossível falar em acesso sem falar em regulação. Nesse ponto, o maior desafio que os gestores enfrentam é a demanda reprimida. Um dos grandes desafios do gestor de saúde é a equalização da oferta e da demanda. Conhecemos já uma série de dificultadores que nós temos, sejam no aspecto financeiro ou de organização, que acabam trazendo certa restrição à oferta de serviço. Ter uma visão clara de quais são as demandas reais, quais são as demandas mais agravadas, o que deve ser priorizado. Então, partindo da premissa que sem informação, sem se conhecer algo, não se faz gestão, esse é o principal ponto, é o ponto crucial da regulação do acesso à assistência em saúde. A falta dessa informação pode trazer diferentes problemas, como a solicitação de serviços que não são necessários, ocasionando desperdícios de serviços de recursos disponíveis, a perda de documentos, prejudicando o acesso dos usuários, o aumento nas filas de espera, o aumento da demanda reprimida, além de outras dificuldades trazidas ao gestor por falta de informação que subsidia suas tomadas de decisão. Diante desse desafio, como o gestor pode melhorar o acesso? Buscando a otimização do uso dos recursos e a gestão das demandas reprimidas por serviços de saúde. Essa é a grande questão. A regulação do acesso à assistência é composta por diferentes ferramentas que podem trazer soluções para esses problemas. Protocolos específicos são elaborados para acesso a serviços específicos. Ali são definidos critérios clínicos de acesso e também classificação de risco de acordo com esses critérios. São os fluxos de acesso que vão organizar o caminho entre a solicitação, a necessidade do paciente e a realização desse atendimento. Os fluxos de acesso, quando amplamente divulgados junto à população e demais atores envolvidos nesse processo, tendem a tornar suas ações mais objetivas, assertivas, economizando tempo, evitando perda de informações e tornando o caminho do acesso mais eficiente e eficaz. Independente do sistema informatizado utilizado pelo município, ele deve ser aderente à lógica da regulação do acesso aos fluxos e protocolos discutidos e aprovados de forma regional. Uma rede de serviços bem organizada a nível municipal, regional e estadual é essencial para que o acesso do cidadão ao serviço de saúde se dê de forma adequada, seguindo os princípios do Sistema Único de Saúde. É nas centrais de regulação que as solicitações de atendimento são avaliadas, classificadas e autorizadas. O médico regulador tem um papel muito importante nas centrais de regulação. É ele quem define, ao lado da equipe, os critérios e fluxos de acesso e os protocolos de regulação para cada serviço ofertado. E o trabalho feito na central de regulação precisa sempre considerar as particularidades da rede de atenção, as diferentes realidades locais e as necessidades da população. Júlia descobriu que as equipes da atenção básica estavam esperando o Estado entregar as vacinas nas unidades de saúde. Mas isso não ocorre. O município tem que ir buscar esse insumo na regional da Secretaria de Estado de Saúde. Ou seja, Júlia está com um problema logístico e de informação para resolver. De qualquer forma, a gestora já pediu que o veículo busque as vacinas imediatamente. E como a Júlia já sabe, o transporte sanitário vai muito além do transporte de pacientes dentro da rede de atenção. O sistema de transporte em saúde é estruturado em 5 módulos. O primeiro é o módulo de transporte de urgências e emergências, que atende pacientes que precisam de atendimento rápido. O segundo módulo é o de transporte eletivo. Ele funciona com foco nos usuários que necessitam se deslocar entre municípios. Já o módulo de transporte de amostras de exame de patologia clínica conta com uma facilidade. O transporte de materiais pode ser feito nos mesmos veículos que fazem o transporte de pacientes eletivos. Isso, claro, quando houver espaço nos veículos para fazer as duas coisas.
E o quinto módulo é o de transporte de equipes de programa de saúde da família. Nesse caso, os profissionais podem ser transportados em veículos comuns. O sistema de transporte em saúde precisa ser, acima de qualquer coisa, integrado e seguro. Isso para garantir o acesso dos usuários aos serviços de saúde de forma humanizada. A proposta do transporte cooperado seria a junção, a união de municípios para fazer o transporte de forma conjunta. É utilizado hoje os consórcios intermunicipais de saúde, que já têm uma estrutura própria, onde ali, dentro dessa estrutura do consórcio, é implantado a central de regulação e de gestão do transporte, né? O custo é dividido entre eles, né, após a definição das rotas. Os municípios repassam esse recurso para o consórcio, tanto a parte fixa quanto a parte variável, e o consórcio faz toda a gestão da frota, tanto a manutenção corretiva, quanto a manutenção preventiva da frota, arca com todos os custos, né, tanto de motorista, quanto do agente de saúde, isso quando o prefeito ou o secretário não tem como colocar. Enfim, é uma modalidade, é uma forma de operacionalizar o transporte em saúde de forma cooperada. O que garante efetivamente um transporte de qualidade é a central de gestão de transporte. Essa é a grande novidade do sistema de transporte em saúde. E essa é a melhor saída, fazer de forma conjunta para o custo diminuir, né? Transferir pacientes hoje através de um sistema de logística. Já tem dados que nos mostram que fica muito mais barato, muito mais em conta para a prefeitura, né? Para as prefeituras. Então, é uma possibilidade que vale a pena o gestor pensar. Quem ganha, nesse caso, é o cidadão. E por falar em cooperação, os consórcios intermunicipais de saúde são ótimas alternativas para a solução de problemas compartilhados pelos municípios da rede. Os consórcios, eles se iniciaram na saúde com uma vocação muito para a média complexidade, né? Os municípios tinham dificuldade no acesso a um ultrassom, a um exame de imagem mais especializado, a uma consulta especializada, e, insisto, se reuniam, se cotizavam e passavam a ofertar esses serviços, né? E nós temos muitos municípios pequenos que encontram dificuldades nas suas missões de prover serviços e assistência de saúde isoladamente. Então, do ponto de vista da lógica de escala, da racionalidade administrativa e da melhoria do acesso, os consórcios representam para o SUS uma grande oportunidade, porque eles congregam, insisto, municípios do entorno, ou de um polo, ou de uma micro-região, e podem funcionar, ou têm uma grande potência para funcionar, como elemento de gestão ou de serviços, ou de determinadas redes, ou de centros secundários de determinadas redes. Isso representa uma melhoria de acesso para o cidadão a serviços que antes talvez ele precisasse buscar em outro polo, ou até em outra micro ou macro região, em outra região de saúde. Então, de fato, para a gestão municipal, uma oportunidade, melhora o acesso, e isso traz benefícios e um grande potencial para funcionar na gestão de determinadas missões, essencialmente regionais. É importante também que os consórcios acompanhem não só os princípios da boa prática pública, da transparência, economicidade, da racionalidade, da impessoalidade, mas também os princípios, os pilares do SUS. E, nesse sentido, é muito importante a consciência dos municípios consorciados e, principalmente, dos gestores que são associados e cooperados em consórcios, que entendam o consórcio como uma ferramenta da gestão municipal. E os seus condutores são os gestores municipais. Você pode ter um secretário executivo de consórcio, pode ter um corpo administrativo, mas, assim como a lei prevê que o consórcio deva ter como presidente e o consórcio público como prefeito, nós insistimos muito que a secretaria executiva, as decisões executivas dos consórcios estejam a cargo dos gestores municipais, ou representado por um gestor ou subordinado aos gestores municipais. Acompanhar os pilares do SUS,
acompanhar as boas práticas públicas da condução dos negócios públicos e, principalmente, subordinação às diretrizes do SUS naquilo que é crítico para a gestão municipal e para a sociedade, é muito importante para a sanidade dessa ferramenta tão oportuna e tão importante para a gestão municipal. Agora vamos para Goiás, no município de Pirenópolis. Sou secretário municipal de saúde de Pirenópolis, Goiás. É uma cidade histórica, turística. Então, a gente tem a particularidade de ter uma população flutuante muito grande. Eu tenho no município a atenção básica, né, como o principal nível de atenção. E no município tem uma unidade hospitalar regional de gestão e gerência estadual, que atende toda a região. Então, nós temos uma dificuldade, porque eu tenho na minha rede básica, né, da gestão municipal, todas as equipes os estabelecimentos são informatizados, a gente utiliza o eSUS, AB e utiliza o prontuário eletrônico, de onde o paciente ele tem o acesso, né, à consulta, ao atendimento em si. Isso é realizado e ele tem esse histórico dele no prontuário eletrônico, por isso da importância da gente ter isso, tanto para a segurança do profissional, como também do paciente. E a partir dessa consulta é onde começa o nosso desafio, é um dos grandes gargalos. Mas aí onde está, enquanto eu estou com o paciente na atenção básica, eu mantenho o histórico dele. O desafio e o gargalo que nós temos é a partir do momento que ele sai da atenção básica para ser referenciado para outro nível de atenção, seja para média, seja para alta complexidade, e a contra-referência dele, a devolutiva dele daquele outro nível para a atenção básica. Então, a falta de comunicação entre esses sistemas dos níveis de atenção dificulta o histórico do paciente. É como se eu tivesse um lapso entre o histórico dele enquanto ele é da atenção básica, depois eu vou ter um vazio do momento que ele saiu, foi para outro nível de atenção, depois eu retomo com o histórico dele quando ele volta para a atenção básica. Então isso com certeza interfere na qualidade do atendimento e do tratamento que a gente oferta para esse paciente. E no meu ver, com essa integração dos sistemas, né, a gente melhoraria ainda mais o cuidado desse paciente. Vamos para o município de Doutor Severiano, no Rio Grande do Norte. Eu sou gestora do município de Doutor Severiano, aqui no Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Meu município é um município de pequeno porte, com 7.000 habitantes. O meu município, mais da metade, de 50%, ele é área rural, área serrana, de difícil acesso. Acompanho desde o início a questão do prontuário eletrônico, de todas as dificuldades, todos os avanços. Tivemos dificuldades de capacitação, de organização, de aceitação e também de fazer uma mobilização, uma sensibilização com os servidores, que foi bastante difícil, né? Principalmente com os ACS. Mas isso a gente superou e hoje eu posso dizer, a gente usa o prontuário como uma ferramenta de planejamento, é através dele que você consegue e pode conhecer a sua população, todas as pessoas que são cadastradas, como está, usar o PEC como estratégia de trabalho, de planejamento, para assim você retirar deles relatórios importantes, as fragilidades que você tem naquela área, doenças crônicas, como estão as suas gestantes, enfim. Eu acredito que através do nosso prontuário eletrônico, a gente consegue fazer um trabalho e assim filtrar todas as dificuldades e também os avanços que você tem dentro da sua área. Mas a gente pode
ter em um momento só, em uma ferramenta só, conhecer desde essa pessoa que está aqui na sede, vizinho a uma unidade de saúde, como aquela pessoa que está lá na zona rural, em cima de uma serra, que demora em média de 40 a 50 ou uma hora de distância para ter o acesso ao serviço de saúde. Para nós, gestores, ele veio auxiliar também em você monitorar e acompanhar os seus ACS. Porque assim você pode estar junto à sua microárea, vendo se aquele ACS realmente ele está desenvolvendo e ele está conhecendo aquelas pessoas daquela comunidade. A gente tem aprimorado, o primeiro, a própria questão da adoção de prontuário eletrônico. Então, o próprio nível da atenção básica a gente já soluciona. Temos as adoções também de protocolos clínicos, diretrizes, para a realização desse procedimento exame, a gente qualificar na própria atenção básica e evitar possíveis encaminhamentos desnecessários. E trabalhando também para que tenhamos, num curto espaço de tempo, essa integração entre os sistemas para facilitar a vida desse usuário. Então a gente tem trabalhado ampliando esse acesso, fortalecendo a atenção básica. Eu acho que isso é uma evolução constante. Não dá para falar que nós já estamos no nível A, no nível B, o nível aceitável, não, porque a gente, enquanto gestor de saúde, sempre busca aprimorar e melhorar a qualidade do serviço. E a utilização dessas tecnologias. E aí, tanto os próprios sistemas, o prontuário eletrônico, dá essa condição para os profissionais atenderem, mas também a adoção desses protocolos para facilitar todo essa rede logística, digamos assim, que é o caminho do paciente em busca do acesso. Então, é utilizar a ferramenta, a tecnologia, os sistemas de informação para encurtar esse caminho e, consequentemente, e a gente afirma com certeza, de ter uma redução nos custos da saúde como um todo. Qual a condição, o que é que você precisa planejar e melhorar o acesso do serviço, a qualidade desse serviço, como está, então, naquelas unidades. Através do PEC, a gente pode usá-lo dentro desse novo financiamento, a questão do Previne, com a questão dos indicadores, a gente tem um grande aliado, um grande instrumento para, assim, estar visualizando as suas fragilidades. Eu acho que a gente precisa avançar para, assim, a gente conhecer e ter a atenção à saúde daquele usuário por completo. Da atenção primária, que é a porta de entrada, para a referência e contra-referência, para, assim, você ter o acompanhamento de todo o nível de atenção à saúde daquelas pessoas dentro do seu município e de onde ele foi atendido, de acordo com o nível de necessidade e de atenção necessária. Precisamos compreender e realmente estar junto aos nossos prefeitos, colocando para ele a necessidade de estar informatizando, a necessidade desse investimento, até porque nós recebemos recursos para essa implantação e ter dentro desse sistema um grande aliado de gestão, um grande aliado de fazermos um SUS com qualidade e com precisão, porque a gente consegue extrair desse sistema um relatório fidedigno daquilo que você realizou ou não, com qualidade ou não. E assim a gente pode ter um monitoramento e uma estratégia de trabalho que venha atender as necessidades. A aula já está quase no fim, então vamos rever os destaques do conteúdo? Nesta aula, nós vimos que os sistemas de apoio e logística orientam a gestão, fortalecem a rede e, ao mesmo tempo, garantem o acesso da população aos serviços de saúde. Entendemos que apoio ao diagnóstico deve estar integrado tanto à assistência quanto à vigilância e que ele ainda funciona como uma ferramenta de gestão. Mostramos que, no que diz respeito aos sistemas de informação, o maior desafio dos gestores é a fragmentação da coleta de dados dentro da rede. Vimos que a regulação precisa atuar de forma integrada na rede para lidar com a demanda reprimida. Falamos sobre a atuação ampliada do transporte sanitário
E também mostramos que os consórcios são um exemplo de cooperação em rede e uma ótima alternativa para a solução de problemas compartilhados entre municípios. Continue seus estudos no ambiente virtual de aprendizagem. Lá você vai ter acesso a vários detalhes sobre os sistemas de apoio e logística. Cada sistema, normativas, tudo isso você encontra no AVA. E não deixe de acompanhar o CONASEMS nas redes sociais. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre governança, outro componente muito importante da rede de atenção à saúde. Até lá!